Nós estamos aqui muito orgulhosos de ter a Dárcia hoje, conversando com a gente sobre como manter a qualidade no serviço de saúde em tempos de pandemia. Seja muito bem-vinda, Dárcia. E a gente também quer dar boas-vindas a todos os presentes. Esse tema é um tema bastante importante e a pessoa se sente muito honrada em ter vocês agora à tarde. Vou passar a palavra para o Tiago, que será o nosso moderador. Olá, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, meu nome é Tiago, sou enfermeiro e trabalho na Escola de Aperfeiçoamento do SUS e vou estar auxiliando a Dárcia nessa apresentação de hoje. Então, eu gostaria de fazer a apresentação da Dárcia, que tem sido nossa parceira na escola há um tempo. Dárcia Lima e Silva, enfermeira e gerente de qualidade do Grupo Santa, atuando no segmento de qualidade há mais de 10 anos. Especialista em gestão de sistemas de saúde pela UNB e em segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa. É mestre em Ciências da Saúde, também pela Universidade de Brasília, e certificou vários hospitais em metodologias diversificadas como ONA Brasil e Kementon pelo Canadá. Bom, com essa apresentação, eu gostaria de passar a palavra para a Dárcia e gostaria de dizer também que as pessoas que tiverem perguntas podem registrar pelo chat, porque nós temos uma equipe cuidando de copiar as perguntas e, ao final da apresentação, a gente passa para a Dárcia para ela poder responder. Então, passo a palavra para a Dárcia. Dárcia, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço também a parceria aí da FEPEX, na pessoa da Elizabeth, do Tiago, de todo o time aí que está fazendo esse trabalho super importante, que é capacitar, né? Capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas. Isso é um desafio eterno de todas as instituições, e vocês ainda num nível de abrangência muito maior do que quando a gente pensa no cenário que a gente está aqui no hospital, mas acho que a ideia é essa hoje, né, compartilhar um pouquinho aqui dessa trajetória, dessa jornada de qualidade e segurança, e tentar encaixar isso, né, dentro do momento que a gente está, e conseguir, assim, fazer algumas reflexões. A ideia aqui não é fechar conceitos, e sim abrir reflexões, de fato, deixar as pessoas pensar sobre como a gente pode realmente manter aquilo que nós já vínhamos construindo, e quando eu falo nós, somos todos os profissionais de saúde que já estávamos, né, imbuídos nesse propósito de qualidade e segurança. Não sei se já está a apresentação, eu estou vendo aí, se já puder passar para o próximo slide, só para a gente ir se coordenando. Ok. Bem, esse aí é o primeiro slide, basicamente assim, a gente colocou, né, o mundo mudou, né, e quando a gente pensa que o mundo mudou, aí tem algumas figuras que nós acreditamos que são emblemáticas pelo contexto que nós estamos passando, né, vocês notem aí os profissionais de saúde, né, digamos, numa estrutura, né, numa forma de se vestir que habitualmente não fazia parte do nosso cotidiano, profissionais de saúde também, em uma boa parte aí, sobrecarregados ou desgastados, fatigados, né, pelo momento que também estamos passando. Aí do lado também tem a Praça de Espanha, que é um monumento, assim, em Roma, que essa escadaria aí, para vocês terem ideia, passa uma média de 1 milhão de pessoas mês. Realmente impactante ver essa imagem, e se você, por curiosidade, buscar no Google Praça de Espanha em Roma, e ver o antes da pandemia e depois, de fato, são algumas cenas que também se repetem aqui no nosso país. Uma senhora que está isolada na sua casa, né, usando máscara, e até também faço menção aqui que nesse momento eu não estou usando máscara, porque eu estou num ambiente que eu não estou com contato com ninguém, mas em absoluto essa sim é uma boa prática. Tem um profissional também em home office, que está fazendo parte do que nós estamos fazendo agora, né, então estamos hiperconectados e ao mesmo tempo distantes fisicamente, mas é uma alternativa para o momento que nós vivemos.
e as pessoas que estão rua fora aí, utilizando as máscaras que agora fazem parte, espero eu, que provisoriamente, desse mundo que está aí mudado. Bem, posto isso, pode passar para mim, por favor? Posto isso, o que a gente vem trazendo aí, né? Algumas considerações da ISQA. A ISQA, para quem não conhece, é a Organização Internacional de Qualidade em Saúde, né? Vale a pena dar uma navegada no site. E o que a ISQA trouxe, né? Porque é o órgão que efetivamente a gente acompanha em relação a não só a pandemia, mas as melhores práticas em qualidade e segurança. E ela disse o seguinte, né, que a pandemia que nós estamos passando agora, ela vai exigir dos tomadores de decisão escolhas muito difíceis, né, e fato esse foi parte daquilo que eu acredito que uma boa parte de vocês devam ter visto, que na Itália, no auge da epidemia, da pandemia, vários médicos comentaram que tiveram que fazer as escolhas de Sofia, né, que são as escolhas de quem vai viver e de quem absolutamente tem condições aí de passar para o outro lado, mas são escolhas difíceis, não são escolhas só clínicas difíceis, mas são escolhas gerenciais difíceis dos negócios que a gente está passando, e quando esses sistemas de saúde estão sobrecarregados, como é o caso atual, e o acesso à qualidade é comprometido, qual é o resultado direto, né? Essa mortalidade, né, que obviamente também acredito que boa parte de vocês estão acompanhando aí, né, quer seja pelo número de contaminados ou mesmo aqueles que vieram a óbito, mas, e aí eu destaquei, né, um ponto aí bem importante também, a mortalidade evitável por condições evitáveis, né, e tratáveis. A exemplo disso, a gente sabe, já tem uma nota aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia que fala que a gente teve um incremento de pelo menos 40% no número de infartos no país, né? E quando a gente pensa nesse número, é porque o paciente, ele está retardando a sua vinda ao serviço de saúde, porque, obviamente, né, ou pelo medo, pela condição que está aí relacionada à pandemia, de fato, faz com que as pessoas hoje sejam mais seletivas nessa vinda às instituições de saúde. Então, isso nos preocupa. Quando a gente pensa em atenção primária, acredito que o mesmo cenário também está aí, quando a gente pensa nos programas relacionados ao controle de diabetes e hipertensão, que inclusive são fatores de risco para essa doença, né, para o Covid-19. E um ponto também que ele traz muito importante é que a gente precisa aí trabalhar e manter esta confiança da população na capacidade do sistema, né? E quando a gente fala de manter essa confiança, trazer a transparência, trazer, sim, os dados que consigam aí nos dizer realmente para onde que a gente está caminhando, né? E, efetivamente, todos nós estamos passando por uma grande curva de aprendizado em todo esse processo da Covid-19, né? Certamente uma notícia que nós escutávamos há 3 meses atrás, lá no início da pandemia, final de fevereiro, início de março, certamente hoje já está caduca, né? As informações, elas estão caducando numa velocidade muito rápida, e por isso que a gente precisa promover encontros como esse, para periodicamente estar revisando esses conceitos, mas o fato de voltar atrás numa decisão não significa que em algum momento ela não está sendo revisada. Eu acho que o mais importante é a gente realmente trazer esta confiança e de que a gente continua olhando para os serviços de saúde. Tanto que, no link que eu vou apresentar a seguir também, tem um material que a Organização Mundial de Saúde liberou no dia 1º de junho, né, na semana passada, há uns 10 dias atrás, na verdade, e nesse material ele fala sobre como manter estes serviços funcionantes, apesar de todo esse contexto, né? E um ponto não menos importante, aqui central para o tema que a gente se propôs a conversar agora à tarde, falar sobre as dimensões da qualidade, né? Que a ISCO também vem trazendo isso, né? Que
o fato de eu ter que observar aí os domínios da qualidade, que seriam eficácia, segurança, centralidade na pessoa, acessibilidade, equidade, eficiência e integração, é fundamental nesse momento de crise. E por que a gente fala isso? Existem muitos desses domínios que estão sendo revisados, obviamente o domínio da segurança é o que tem sobressaltado, mas a gente não pode deixar de olhar, e aí tem uma volta circular, que onde está o processo do cuidado, né, e quando você vê no centro ali, onde está a linha de frente que executa esse cuidado, e aí num contexto maior, organização, e o sistema de saúde, né, que é disso que a gente está falando, todos eles só operam se de alguma maneira a gente tiver ali as dimensões de qualidade em nível equilibrado. Pode passar aí, por favor? Então, um ponto que é importante a gente trazer é que nessa linha de padronizar o cuidado, de acompanhar a melhor forma de seguir esse processo, apesar de o contexto que a gente está passando, pensar no seguir as regras, né? E aí, onde está a confiabilidade no comportamento humano? Eu pensei ali algumas fotografias e deixo para vocês também essa orientação em relação ao cuidado mais seguro, está na nota também as referências. O que a gente está olhando em relação a essa confiabilidade do comportamento humano? Hoje, nós estamos, dado o dado que eu passei anteriormente, né, de fazer uma revisão, e essa revisão ela está acontecendo periodicamente, está difícil também de treinar as pessoas, né? Antigamente, naquela fotografia ali, você vê que tem as pessoas dentro de uma sala de aula, todo mundo ali, e fazendo uma simulação, enfim, ou projetando uma informação, para que os profissionais de saúde conseguissem, de alguma forma, se apropriar, né, do conhecimento, da nova tarefa, ali ao qual estava sendo padronizado, e ali os estándares, né, que são os padrões que a gente está olhando, né, mas o que está acontecendo efetivamente nesse momento? Aí pode passar no próximo slide. A gente está observando um movimento muito complexo em relação à pressão externa e migração gradual dos limites de segurança. O que isso significa? Trocando em miúdos. Anteriormente, nós fazíamos essas capacitações, né, quando a gente fala, por exemplo, de higienização de mãos, que é uma das práticas de segurança, né, não é um protocolo de tratamento, é uma prática, sim, de segurança. Quando nós falávamos de fazer a higiene de mãos, da adequada e etc., isso já era muito importante. Só que agora, as pessoas estão tendo que reproduzir esta mesma prática num cenário de total crise e debaixo de uma grande pressão. Não menos importante do que isso é o fato de vocês possivelmente observarem profissionais de saúde que ora utilizam determinado EPI, ora utilizam determinado outro EPI, quer seja por uma recomendação do órgão sanitário ou por uma decisão gerencial, né? A gente viu lá em cima que agora esses tomadores de decisão, eles precisam tomar decisões difíceis, e não menos importante do que isso é o cenário que a gente enxerga em relação a esses lapsos ocasionais. Então, à medida que a gente tem um nível de pressão muito grande para executar procedimentos que nós não estávamos acostumados, a possibilidade de termos esses lapsos é muito maior. E aí é onde mora o perigo, né? Então, fato esse é que boa parte dos profissionais de saúde que estiveram aí, não só na linha de frente, mas em outros momentos do atendimento à pandemia, se contaminaram, né? Porque esses lapsos, a gente não está todo dia na unidade coorte desse paciente, mas a gente sabe que muitos profissionais, eles se paramentam adequadamente, prestam assistência no curso das suas 12 horas de plantão, ou o tempo que seja do seu plantão, e quando regressam à sua casa, por um descuido qualquer, eles podem acabar contraindo esse vírus. Então, essa é a nossa preocupação, né, de que a gente, em algum momento,
torne esses pequenos desvios, sabe, aquela coisa de mexer na máscara, né, tocar na máscara sem efetivamente ter uma necessidade, ou não higienizar a mão adequadamente porque está fazendo um procedimento muito rápido, e coisas nesse sentido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí pode passar, por favor, porque quando a gente pensa nos níveis de cuidado, né, tem uma sequência aí, ficou um pouquinho claro, mas esse é a linha, né, que a gente trabalha os 5 níveis do cuidado, né? Do cuidado que é o ideal, né, e aderente às normas, até o último nível de cuidado, que é o cuidado no qual os danos, eles já, de fato, tomaram uma proporção maior do que o que a gente espera. Então, a nossa maior preocupação é de que as circunstâncias de risco que a gente enxerga no processo do cuidado nesse momento sejam amplamente discutidas e rapidamente corrigidas, né? Porque tem uma linha aqui, quando a gente pensa no dano, que pode impactar não somente ao profissional de saúde, mas ao paciente e a todo o sistema, como nós abordamos anteriormente. E daí, quando nós olhamos essa linha inteira e pensamos em como estamos, acho que a gente consegue ver exatamente ali, a depender do local onde cada um de vocês trabalha, saber se realmente a gente está fazendo um cuidado mais seguro, né? Ou esse cuidado inseguro evoluindo para um grau de dano que é o que a gente não espera. Pode passar, por favor? E nessa linha, eu trago aqui implicações práticas, né? Implicações práticas do que está acontecendo com aquelas dimensões da qualidade que nós falamos lá acima, em virtude da pandemia. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre efetividade, a gente fala que uma das implicações é que a diretriz não está disponível para explicar formas alternadas de trabalho. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente já está, né, por conta desse período todo que a gente está passando, a gente está modificando as formas de trabalhar, a exemplo disso que a gente está fazendo, né, o teletrabalho. Eu, nesse momento, estou no hospital, mas uma parte pode estar aí no teletrabalho também, e ter estas diretrizes, todas essas formas de trabalho disponível ao usuário final, né? Quando a gente pensa em segurança, um ponto ali bem importante são essas mudanças constantes na prática, né? Ou seja, se nós pensarmos lá no início da pandemia, que nós conversávamos sobre, sim, temos que utilizar os equipamentos de proteção individual, mas no meio tempo disso teve a balança aí que trouxe a questão dos insumos, né, da disponibilidade dos insumos, para que os profissionais conseguissem. Então, à medida que eu tenho ou não esses insumos, eu começo, de alguma forma, flexibilizar ou trazer riscos para o meu processo também, mas isso aconteceu no curso dessa pandemia. O cuidado centrado na pessoa, né, e o que a gente traz aí de modo objetivo? O potencial medo das pessoas virem ao serviço de saúde, né, visitas a familiares, parentes que também foram proibidas no hospital, e eu quero deixar esse ponto de destaque, até em um dos slides que a gente vai mostrar a seguir, nós temos outras iniciativas para aproximar esta família, né, o paciente, porque a gente enxerga que as medidas de isolamento, elas são fundamentais, né, elas são necessárias para o controle sanitário, mas é importante a gente não esquecer que existe uma pessoa ali, né, então, existe um ambiente, muitas vezes, no qual ele passa muitos dias de internamento e acaba não tendo contato com familiares. Então, como que os serviços de saúde estão se reinventando para aproximar, não distanciar essas pessoas da centralidade deles, né? Quando a gente fala da centralidade, não é só o contato com a família, até nas atividades básicas, né? Como escovar o dente, comer sozinho e outros níveis de independência que a pessoa precisa ser respeitada, mesmo estando num ambiente controlado. A oportunidade, né, quando a gente pensa em oportunidade, a oportunidade é que eles querem dizer acesso,
né, o que a gente está vendo a partir dessa pandemia? Incremento nos tempos de espera, devido à redistribuição de profissionais, o adiamento de cuidados não essenciais. Então, assim, eu não vou falar de outro lugar, vou falar do nosso serviço. Em uma das nossas unidades aqui, a gente teve, não tempos de espera alargado, mas a gente teve no início da pandemia, as pessoas, elas praticamente não vinham no hospital, elas vinham para coisas estritamente necessárias, né, não ficavam esperando. Agora, nessa retomada de alguns serviços essenciais, sim, a gente já nota que o tempo de espera está aumentando, porque eu preciso agora, por exemplo, quem está na atenção primária deve estar trabalhando muito nesse contexto, de ter um espaçamento entre uma consulta e outra, porque o paciente ele entra, depois ele sai, e nisso eu tenho que fazer uma higienização de ambiente, eu não posso ter muitas pessoas circulando, eu preciso respeitar o distanciamento social, e tudo isso, de alguma forma, inviabiliza o acesso, que anteriormente poderia ser mais fluido do que o que a gente observa hoje. Então, isso faz com que o acesso aos serviços e no adiamento dos cuidados não essenciais, eu retomo aquela fala inicial também, no qual eu trouxe que o número de infartos, por exemplo, subiu. Por quê? Se dava para adiar uma cirurgia que não era essencial, então deixou-se isso mais para frente. Mas a gente fica preocupado porque se realmente o paciente ele tem uma necessidade, e por isso as sociedades de classe começaram, sim, a emitir notas específicas para que a gente conseguisse ter todos esses cuidados essenciais garantidos. A gente consegue passar o próximo, por favor? Nesse próximo, a gente vê ainda sobre as dimensões em equidade, né? A gente vê que hoje existe uma preocupação, e é uma preocupação real, em acompanhar as informações em relação ao Covid-19, e é muito importante que a gente olhe para ele sim, mas a gente não pode esquecer de olhar os iguais iguais, os desiguais iguais. Então, na verdade, a gente quer olhar todo mundo de uma mesma forma, né? Ser equânime. Então, assim, eu não posso deixar de olhar os dados que estão relacionados à tuberculose, à hanseníase, ao atendimento ao diabético, ao hipertenso, em todas as populações, porque eu estou com foco olhando para esta pandemia. Tenho sim que olhar para ela, mas eu não posso esquecer dos outros grupos que também precisam de atenção, né? A integração, né, no que a gente viu, né, essa interrupção do sistema usual, ela vai desafiar os mecanismos de coordenação. Então, por isso que boa parte de vocês devem também ter visto que as secretarias de saúde, os órgãos, né, de controle, de alguma forma, eles se articularam para que se organizasse um mecanismo em rede para o atendimento, né, a essa pandemia. Mas essa interrupção também, porque à medida que eu concentro esforços em ter uma área dedicada, a exemplo de hospitais de campanha, ou transicionamento dessas informações para outros serviços, é importante que a gente saiba que a gente precisa usar esse instrumento para continuar articulando as demais condições, os demais agravos de saúde ao qual o paciente necessita de atenção. E a eficiência, né, que é acompanhar mesmo os indicadores de controle e realmente revisar, que isso é um ponto também que eu acredito que é bastante positivo. A gente está também melhorando, né, não tem só coisas, não tem só pontos negativos nesse processo, não. Eu acho que a gente está melhorando numa velocidade muito rápida em alguns aspectos, mas a gente vai precisar remodelar essa peça, né? Então a gente olha, é como se fosse um pão, o pão ele tá bonito por fora, né? Ele já tá bem assado, mas ele precisa cozer o interior. Então ainda precisa melhorar outros aspectos relacionados à eficiência dos nossos serviços. Pode subir, por favor? E quando a gente pensa nisso, e aí de modo mais objetivo, né, aquela parte que eu falei anteriormente tinha, assim, um desafio mais referencial, como que a gente pode manter, inclusive melhorar a qualidade do nosso serviço, né?
eu pensei aqui algumas estratégias que nós já utilizamos aqui no nosso serviço, eu acredito que também boa parte dos senhores podem estar utilizando nos seus, mas é importante que a gente traga isso, e o primeiro dele é a comunicação efetiva, né? A gente só melhora a qualidade se a gente efetivamente estiver discutindo o nosso serviço, né? E o grande desafio aqui é esse, nesse momento, né? Porque a gente precisa tanto ter o desafio na linguagem entre os profissionais, sobre aquilo que eu vou conversar com o paciente, e efetivamente tratar também os humores externos. Não é à toa que boa parte também aí deve ter acompanhado, que se fala muito de notícias que não são verdadeiras ou de boa referência, o qual esteja relacionado ao Covid-19. Mas é importante destacar que a comunicação efetiva que a gente quer trazer aqui é a comunicação que está relacionada ao cerne do cuidado ao paciente, né? Então, como que a gente pode melhorar essa comunicação? Pode passar um próximo slide, por favor? Nesse desafio da comunicação, eu coloquei aqui um exemplo, essa apresentação vai ficar disponível para que vocês consigam visualizar da melhor forma, ter um time de trabalho coordenado, né? Então, a gente fala muito, né, que em um angu onde todo mundo mexe demais, a gente não sabe efetivamente quais são os papéis e responsabilidades. Então, os times de trabalho coordenado, esse aqui é um modelo de um hospital americano, como que eles fizeram, organizar aí no processo da Covid-19 para atendimento às cirurgias. O que ele traz ali? Eu vou só pensar os pontos importantes. Um time para trabalhar a logística, um time para trabalhar a parte econômica, um time para trabalhar as práticas de segurança, um time ali central direcionando os pontos de toda a cadeia. Então, é importante que cada um no seu serviço possa utilizar dessas informações para efetivamente conseguir coordenar um trabalho mais linear, tá? Pode subir, por favor. E quando a gente continua ainda pensando sobre a comunicação, tem uma ferramenta que nós já usamos aqui na instituição, que é o SBAR, é uma metodologia que foi, na verdade, impactada lá na década de 50, utilizada num contexto da engenharia naval, mas que foi adaptada aos serviços de saúde, e essa metodologia hoje a gente utiliza em todas as transições de cuidado dos nossos pacientes. Basicamente, ela trata da situação, antecedentes do paciente, avaliação e recomendação. Basicamente, é um passa-bastão, né? Vamos dizer que é um passa-bastão aí para a próxima equipe que vai estar recebendo esse paciente, e isso ajuda a estruturar a forma como nós conversamos, né? Um ponto que a gente vem discutindo já há algum tempo, dessas comunicações por aplicativo de mensagem, outras informações, que inclusive é uma preocupação, porque com a Lei Geral da Proteção de Dados que vem por aí, a gente vai precisar ter muita atenção sobre o que a gente está conversando sobre o paciente nesses aplicativos, mas essa ferramenta, efetivamente, é uma ferramenta hoje que a gente usa em prontuário eletrônico, é uma ferramenta o qual os profissionais têm amplo acesso e todos podem acompanhar essas etapas no atendimento ao paciente, tá? Pode passar, por favor. No próximo slide aí eu trago também que uma outra característica de como a gente pode manter, né, a qualidade nesse período é trabalhar a resiliência, né? A resiliência, eu sei que tem milhares de teorias aí relacionadas a ela, mas eu queria destacar que a resiliência, ela faz parte desse momento para que a gente tenha equilíbrio nas nossas ações. E mais do que isso, essa liderança que ela está focada em resiliência, ela, além de ter um plano otimista, realista, claro, ela acaba fazendo, né, esse agradecimento à equipe. Eu até coloquei essa imagem que foi divulgada também amplamente na mídia local, né, que foram os servidores
que estão ali na linha de frente, no serviço público, eles foram, de alguma maneira, ali, foi expressa, né, a gratidão pelo trabalho que eles vêm desempenhando. Então, é importante, né, sempre dar esse pump na equipe em relação a que você está indo bem, nisso a gente pode melhorar, mas nesse momento muito difícil, é importante acolher o profissional de saúde, e acolher não significa resolver todos os problemas, e eu gosto de destacar isso porque a escuta ativa, e se puder passar o próximo slide, por favor, a escuta ativa, ela vai sim fazer parte, né, de todo o processo de acolhimento desses profissionais. Um outro ponto aqui que a gente traz é comunicação no meio da crise, né? Então, assim, quando a gente tem uma equipe, e aí é importante, no estabelecimento desses comitês que vocês possivelmente tenham nas instituições, saber dar notícias difíceis, né? Notícias difíceis não estão relacionadas somente a desfechos a despeito de um óbito, por exemplo, mas realmente estar informando os profissionais de saúde a tempo e a hora sobre quais são os próximos passos da instituição, né? Quais são as próximas informações que a gente vai passar e com segurança para a linha de frente. Então, é importante que a gente também tenha um método estruturado. Então, eu cito como exemplo, utilizar painéis de gestão à vista. A gente tem aqui, por exemplo, numa área nossa, próximo do corredor, né, onde fica o refeitório dos colaboradores, que neste momento está dedicado este refeitório para os profissionais que estão na linha de frente. Então, lá tem um conjunto de informações, informações simplificadas, claro, mas de amplo acesso para que eles consigam saber qual a melhor técnica, continuar trabalhando a higiene de mãos, e se tiver alguma atualização em relação ao processo, ao curso do coronavírus, a gente está fazendo. Isso é uma das formas, mas tem outras tantas. Vai depender muito de como a instituição lida com esses canais de comunicação. Pode passar, por favor. E quando a gente pensa ainda, como eu falei lá no suporte psicológico, eu só deixei aí bem claro, né, trabalhar essa escutativa, mas também criar uma equipe de apoio, né, criar uma equipe de apoio para acolher os colegas, né, muitas instituições não têm um psicólogo dedicado para ficar ali escutando, né, enfim, entender, mas quando a gente tem uma escuta humana, né, apesar da gente não estar ali diretamente, mas quando a gente tem uma escuta humana ou tem um ponto de apoio na instituição que sirva para escutar esses profissionais, saber ouvir também é uma arte, eu coloquei ali porque é um ponto aí que a gente precisa trabalhar. Aqui na instituição a gente tem um psicólogo organizacional, né, que faz o acolhimento desses profissionais, mas eu falo que não precisa de psicólogo, né, efetivamente é importante sim a presença deles, mas a gente também pode tirar 5 minutinhos do nosso tempo diário, se for possível, para escutar um colega que está passando por uma situação complicada ali naquela linha de frente. Pode passar, por favor. Uma outra estratégia também que a gente enxerga nesse contexto de melhoria da qualidade está relacionada ao redesenho dos processos de trabalho, né? Então, assim, a gente traz lá no início que a gente precisa melhorar a comunicação, a gente precisa melhorar o clima de trabalho, e aí quando a gente fala de suporte psicológico, etc., é para isso, porque as pessoas tendo um clima de trabalho melhor, elas vão ser mais produtivas, e produtivas não é em número, é efetivamente elas estarem mais presentes, né, dentro das suas atividades, e esses redesenhos de trabalho já estão acontecendo, né, efetivamente a saúde digital chegou para ficar, né, eu até comentava que a gente ainda navega muito pouco em relação a isso, mas eu citei ali o exemplo do TeleSUS, coloquei aqui também o aplicativo que a gente desenvolveu aqui na instituição, né, para conseguir colocar, agendar consultas, conversar com o usuário. Então, acho que é por aí, não só do ponto de vista digital, mas trazer, sim, suporte clínico e engajamento dos pacientes, tá? Pode passar, por favor.
Acho que travou ali. Tá. Pode passar. E aí, quando a gente traz essa questão da saúde digital, também trazer o engajamento e participação dos pacientes, né? Eu coloquei essa foto, que também é uma foto emblemática, aconteceu dias atrás, de uma criança que estava na unidade de cuidado intensivo, e a mãe não havia, e aí as enfermeiras ali, elas conseguiram colocar o tablet para que a mãe pudesse visualizar a criança, então, trazer essas pessoas, participar, ter uma prática, por exemplo, né, a prática virtual, para ajudar os pacientes a se concentrar, né, para que eles tragam a sua voz aos processos, é muito importante, e é preciso essa intenção de absorver, né, as emoções, as expressões emocionais e físicas dos outros, né, por isso que eu trouxe muito forte lá em cima, de que nós temos que olhar para a pessoa, né, existe uma pessoa, apesar do agravo que a comete, né, e apenas um olhar gentil nos olhos, ou usar o nome de uma pessoa mais de uma vez, já pode ajudar muito nessa interface, nesse engajamento, porque a gente já sabe que para que nós tenhamos o melhor resultado em relação à qualidade e segurança, nós precisamos envolver o paciente e família nesse cuidado. Pode passar, por favor? Pode passar. Acho que travou aí. Pode passar? Tá. E aqui um ponto, também, já estou quase chegando no final aqui da apresentação, mas um ponto não menos importante é como que a gente aprende, né? Então, todo esse processo que nós estamos vivenciando aqui, a partir dessa pandemia, serve também para que nós possamos aprender e melhorar mais, tá? E dentro desse processo de aprendizado, nós trabalhamos 3 ciências. Uma é a melhoria, né, efetivamente, por que eu melhoro os processos, né? Eu sento, discuto, testo, dou feedback, avalio, melhoro. Então, isso é algo que a gente precisa continuar trabalhando, né? Tá ali o ciclo do PDCA, que é uma ferramenta clássica de quem trabalha no departamento de qualidade e que todos os serviços aí que de alguma forma conseguem também ficar testando essas melhorias utilizam. A ciência do comportamento, e aqui abriria um leque enorme, mas o mais importante é saber que essa teoria de Fogg aqui, ela fala sobre hábitos minúsculos, né, que as pequenas mudanças, elas vão mudando tudo. Então, não pense que, apesar de você estar fazendo uma ação que, aos seus olhos, possa ser pequena, mas, em algum momento, aquilo que é pequeno pode ser melhor estruturado e, assim, ter mudanças significativas. Mas a gente está mudando, sim, comportamento. Fato é que a gente, hoje, higieniza muito mais as mãos do que há 6 meses atrás. E isso faz parte do processo de aprendizado de comportamento, né, é o desenvolvimento das habilidades não técnicas, né, e a ciência de segurança do paciente, né, que está atrelada ali, por exemplo, ao safety handle, que eu estou falando. Note que tem uma fotografia e a gente utiliza essa ferramenta na nossa instituição, que é o quê? Basicamente, os profissionais de saúde, eles se reúnem, podem discutir uma questão insegura na sua atividade, podem discutir uma melhoria de processo, ou podem discutir o caso de um paciente de maneira que possa reproduzir os bons resultados desse paciente para um outro paciente que possa se beneficiar do mesmo. Então, temos várias ferramentas aí relacionadas ao aprendizado. Pode passar, por favor. E aí é o pulo do gato, né? Será se realmente a gente está chegando nesse novo normal? Né? E aí, quando nós trazemos todo esse contexto de qualidade, eu não quis trazer muitos números, porque eu acho que a ideia era, de fato, a gente trazer mais implicações práticas para a sustentação da qualidade e segurança, com comunicação, engajamento de pessoas, redesenho nos processos de trabalho, mas eu deixo isso aqui como reflexão, né, se de fato é um novo normal, né, a gente está passando, sim, por uma condição, como eu já falei, totalmente diferente daquilo que nós já passamos um dia, né, e algum desses esforços, eles são claros, né,
E quando a gente pensa no setor de saúde, quais são as implicações diretas que a gente tem, né? Primeiro, a gente está aprendendo a reconstruir a confiança do usuário, né? E quando a gente fala em reconstruir a confiança do usuário, o usuário, ele precisa acessar o sistema, mas ele vai acessar de maneira oportuna e ele precisa confiar que as pessoas possam cuidá-lo de uma maneira mais segura. Apoiar nossa força de trabalho para lidar com questões de estresse. Há pelo menos 2, 3 anos eu acompanho várias informações relacionadas a burnout ou, enfim, fadiga, estresse, sobrecarga de trabalho, porque efetivamente, se a gente pensar uma categoria que seja a enfermagem, a gente sabe que antes da pandemia a enfermagem já tinha ali 2 ou 3 jornadas de trabalho, e isso, de fato, é algo que precisa melhor ser apoiado, revisado durante, não pelo processo da pandemia, mas o pós-pandemia, o que deve ficar aí, reequilibrar os modelos de assistência, em que a assistência virtual é mais aceita e esperada. Isso não vai acabar, gente. Certamente, isso deve ampliar-se, né? Então, era algo, e eu achei interessante, porque tem um dos nossos parceiros que trabalha as certificações aqui no hospital, eles lançaram recentemente o primeiro manual da metodologia internacional, e nesse manual de saúde digital, eles trazem exatamente que a gente teve que se adequar, teve muita legislação que aconteceu no meio desse caminho, que a gente tinha medo há um ano atrás e pensava que só ia ser lançado daqui 1, 2 anos, e isso foi acelerado. Então, o ambiente virtual, ele é uma realidade. Restabelecer essas políticas de acesso, né, e visita dos responsáveis, ou seja, aproximar a família também a esse paciente que está internado, e atualizar nossa capacidade de atendimento enquanto nos preparamos para o ressurgimento de novos casos. Eu acho que é importante destacar, alguns anos atrás, se vocês buscarem aí algumas informações relacionadas às pandemias, no próprio site do CDC, a gente já sabia que iria acontecer uma pandemia nessa época, mais ou menos, mas nós não sabíamos era o que, né, que estaria relacionado. Mas a gente já sabe que deve vir uma outra onda daqui uns 10 anos, por aí, ou menos. Mas a gente precisa estar preparado, porque pode acontecer um novo surto, uma nova condição, o qual a gente não está preparado, mas a gente precisa trabalhar, trazer essa experiência que a gente está tendo agora para esse próximo cenário. E a frase final ali, pode passar, eu queria deixar essa frase para vocês. Eu não sou uma pessoa que coloca muitas frases nas apresentações, mas o Zygmunt Bauman é um filósofo que eu particularmente gosto bastante, e ele fala muito sobre esse tempo moderno, né? Então, ele diz aí que ele escolheu chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente, e a incerteza é a única certeza. Ou seja, a gente está em constante mudança, né? Qualquer escritório de qualidade hoje sabe que aquilo que a gente discutia há 10 anos atrás, a gente não está falando hoje, daqui 2 anos não vai estar falando. Então, a gente está realmente vivendo um momento de bastante mudança, e só vão se adaptar realmente àqueles que estiverem de coração aberto a essa mudança, né? Os processos de saúde, eles se alternaram muito nesse meio tempo, e a gente espera realmente que essas mudanças venham, mas que venham de maneira positiva. Tem algumas perguntinhas aqui do lado, no chat, não sei se o Tiago vai querer me fazer aqui, aí a gente vai conversando também, mas era basicamente isso. Oi, Dárcia. Bom, obrigado pela sua apresentação, excelente, bastante incisiva e no tempo, né? A gente sabe que nessas novas tecnologias a gente precisa ser bastante objetivo na nossa comunicação, e você conseguiu atender essa expectativa. Muito obrigado. A primeira delas, muito relacionada com a sua vivência enquanto gestora de qualidade. Então, a Cíntia quer saber qual foi o impacto da pandemia no serviço de qualidade do hospital e como que você sentiu isso no seu trabalho.
Essa pergunta, assim, eu tenho uma resposta muito clara, assim. O impacto direto na qualidade, não vou falar no departamento, né? Porque a gente entende qualidade como um adjeto daquilo que a gente faz, né? Como algo realmente que não é intrínseco de um departamento, é um atributo que está ligado ao processo de trabalho dentro da instituição. O impacto direto que a gente enxergou foi, no primeiro mês, efetivamente, da pandemia, a gente teve um relaxamento das práticas de segurança, né? E aí você me pergunta, nossa, mas todo mundo estava usando, né, fazendo uso do álcool gel, a higiene de mãos e mil coisas, ok. Só que essa não é a única prática de segurança, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a primeira meta internacional de segurança é a identificação correta do paciente, em muitos desses casos a gente teve falhas, né? A gente teve falhas relacionadas à comunicação, porque né, no alto da discussão sobre o Covid, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, a gente teve falhas. Tivemos uma queda nos nossos indicadores de protocolos gerenciados, porque em algum momento as pessoas abandonaram ou deixaram de fazer, porque efetivamente, não por desleixo, mas porque o foco foi trabalhar a pandemia, mas a gente teve sim essa queda entre o primeiro e o segundo mês, mas o que a gente fez aqui, de alguma forma, foi manter, não no primeiro, acho que pelos 45 dias mais ou menos, a gente começou a retomar as nossas reuniões de análise crítica, discussão de resultado, para que os gestores não perdessem o norte verdadeiro. Então, olha, gente, o gato subiu no telhado, vamos, né, a vida continua, a gente precisa continuar atendendo os pacientes que chegam, né, com AVC, sepsis, dor torácica, etc. Não que esse atendimento não tenha sido feito, mas para quem faz a gestão de dados no departamento, isso tem sido retomado, mas esse foi um impacto, sem dúvida, que eu posso destacar a partir da pandemia, né? E a gente também teve um outro impacto que foi relacionado às auditorias, né? Porque nós fazemos as auditorias internas, né, mensalmente, íamos nas áreas, etc. E agora, até em virtude disso tudo, a gente está redesenhando um modelo de auditoria virtual, né, que a gente vai fazer com algumas unidades, tanto para não comprometê-los, como para não comprometer a equipe nesse transicionamento. A nossa instituição acreditadora, ela também teve que suspender as visitas, então a gente recebe avaliadores, auditores do Brasil inteiro, e essas pessoas, por essa condição, elas não conseguiram se locomover, enfim, fazer essa avaliação. E então a gente tem muito trabalho aí represado para o segundo semestre, sem dúvida, mas está interessado, né? Eu acho que o importante é a gente não perder essa linha de continuar olhando os processos, mesmo aquilo que teve sim a sua queda, a gente já está trabalhando sim para a retomada, né? Acho que respondi, né, Thiago? Era isso. Sim. Tem uma pergunta também, Dácia, é um pouco complementar. Acho que travou. Travou, Thiago. Thiago? Acho que o Tiago travou, né? A gente faz aqui a pergunta no lugar dele até ele se restabelecer. A Isabelle quer saber se já existem estatísticas sobre como a pandemia atingiu o serviço de qualidade do hospital. Poucas, né? A gente ainda não tem muitas que a gente consiga efetivamente relacionar. Eu falei lá no início da que a gente teve relacionada aos infartos, né? Que efetivamente o número de infartos intra-hospitalar, não, os infartos domiciliares, perdão, eles aumentaram, porque esse usuário ele deixou, né, de alguma maneira de vir ao serviço, né, por toda a condição que a gente está destacando aqui. Teve um observatório que a ANAP, né, que, para quem não conhece, é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, lançou, né, eles fizeram na nota técnica muitas poucas considerações, porque
efetivamente, a gente teve 3 meses. A gente está há 3 meses na pandemia. A gente teve o primeiro caso, sim, lá em Wuhan, 31 de dezembro do ano passado e tudo, mas isso só veio com muita força final de fevereiro para agora. Então, assim, a gente está com... O estágio ainda é muito pequeno para a gente inferir que a gente teve tamanha mudança. O que a gente vê efetivamente em relação à qualidade esses dados que eu já apresentei, que eu estou trazendo para você, internos, né, que a gente está controlando em relação ao AVC, sepse, dor torácica, que a gente teve redução, e alguns, dependendo do parâmetro da condição, com perda de 30% até 40% na performance que a gente já tinha de acompanhamento, mas a gente ainda não consegue fechar todos esses dados relacionados à qualidade. Eu acho que a gente só vai conseguir conversar disso com maior consistência daqui a uns 6 meses, porque a gente vai ter mais serviços que também vão poder compartilhar as práticas. Tem um fórum que eu participo, justamente nessa associação, que a gente troca muita experiência, né, sobre como a sua instituição está, enfim. Nesse momento, as pessoas ainda estão encaixando essas informações, mas efetivamente a gente só vai ver isso daqui a uns 6 meses, com mais consistência. Hoje seria muito primário olhar esses dados. Acho que é isso. Dácia, a gente tem mais uma pergunta. A Iracema quer saber como você acredita que essa situação vai impactar na formação dos profissionais de saúde. Nossa, essa é uma excelente pergunta, viu, Iracema? Muito. Assim, vai impactar. Antes disso, né, quem me conhece aqui no dia a dia de trabalho, eu já falava assim que eu estava muito preocupada de ver a formação, né, porque o MEC liberou, né, muitas escolas de enfermagem e outros serviços. Eu estou falando bastante de enfermagem porque também sou enfermeira, mas a gente sabe que tem escolas que não têm efetivamente um campo de estágio, ou o estudante, ele acaba se aproximando da prática assistencial somente nos últimos 6 meses de formação, e agora, assim, o que eu poderia pensar em relação ao impacto na formação de quem está saindo agora? Primeiro que está tendo uma aceleração em relação a que os profissionais, eles concluam os cursos, né, quem tiver no último ano, eu acho que é o último semestre, se eu não estiver equivocada, acelerar isso e conseguir ter o diploma, né, temo muito pelo que está por vir, porque se nós tínhamos um profissional que ficava 5 anos, ou 6 anos estudando, e dispunha de condições de vir ao serviço, né, e trabalhar, e nós já tínhamos certas restrições, imagina agora, né, então, assim, uma formação muito, muito rápida, as pessoas estão desconectadas, apesar de estarem muito tempo na rede, mas elas estão desconectadas, então, a gente vem de uma formação que as instituições de ensino, elas vão precisar também se adequar, né, elas vão precisar também trazer as pessoas mais para o campo da atuação, óbvio, tem que ter sim o suporte teórico, isso faz parte da nossa formação, mas o maior impacto na formação que eu enxergo acelerar de maneira desordenada, né, os conteúdos que precisam ser passados, e não aproximar esse profissional da realidade. A gente nota, Iracema, quando esses profissionais, e não é só enfermagem não, tá, médicos e outros, chegam à instituição, a gente vai falar, por exemplo, sobre reconciliação medicamentosa, que é algo relativamente simples, né, que é pegar o histórico medicamentoso do paciente e fazer ali uma prescrição inicial contemplando essas medicações para que ele não fique desassistido. A gente nota que isso já era difícil, porque a gente tem que acolher, né, então a gente vai ter que, como instituição, uma das alternativas ter centros formadores dentro dos próprios hospitais, ou, enfim, instituições outras de saúde, porque é dessa forma que a gente vai receber esse profissional. Não creio que vão ser profissionais que estão extremamente bem formados, mas
nós vamos ter essa corresponsabilidade como sistema, né? Lembra lá daquele slide que eu mostrei? O processo do cuidado, ele está dentro de um sistema. Então, mesmo nós que estamos na saúde suplementar, a gente tem uma preocupação, né, de trazer esses profissionais e continuar o processo de formação deles dentro da instituição. Mas eu acredito que seja isso, tá, Iracema? Olá, voltei, Darcy. Agora tem uma última pergunta da Letícia. Ela queria saber quais são as maiores dificuldades para manter a qualidade no sistema. A primeira dificuldade é mudança de cultura, Letícia. Um processo de qualidade, ele não existe porque tem uma placa colada numa parede, ou porque tem uma auditoria, ou, enfim, eu sempre falo isso. Isso aí é uma consequência, né, de um bom trabalho. Mas a maior dificuldade de uma implantação é trazer uma cultura de qualidade para a empresa, né, para o serviço que você trabalha. E cultura de qualidade é realmente assim, o primeiro ponto é estabelecer um trabalho em equipe no qual as pessoas, elas consigam respeitar essas diferenças, porque ninguém pensa igual, né, a gente está num ambiente que a gente precisa trabalhar essas informações e, de fato, engajar as pessoas, trazer a cultura de qualidade que precisa estar num escopo estratégico, né, então, quando a gente fala do escopo estratégico, é porque a gente sabe que tem organizações que estão remando ali no nível operacional, você vê que o pessoal, ele está já naquela sementinha da qualidade e segurança já foi plantada com a equipe, mas precisa de um apoio estratégico, né, precisa de um apoio estratégico para dizer assim, não, a gente vai, a gente topa. Qualidade não é só botar o que é melhor, não é um copo melhor, não é um ar-condicionado melhor, não é... Tem também isso, mas a gente pode fazer isso de maneiras mais equilibradas, porque a qualidade, ela está relacionada aqui a fazer isso de uma forma mais eficiente, ao menor custo e com melhor resultado, né, e menor custo não significa fazer as coisas de maneira irresponsável também. Então, eu diria para você que os maiores desafios, primeiro, é a mudança de cultura do sistema no qual você trabalha. Segundo, engajamento das pessoas, e engajar pessoas é um desafio, por isso que o RH tem que caminhar junto, né, o serviço o departamento de recursos humanos tem que trabalhar junto com o time para trazer as questões de qualidade e segurança, e plantar a semente do aprendizado, né. Essa semente do aprendizado, ela é algo que deveria ser perpétuo, né, então, quando a gente pensa em qualidade sem aprendizado, e eu volto para a minha fala lá no início, eu tenho muitos anos já fazendo isso, mas todos os dias minha cabeça muda em relação à qualidade, então a gente tem que estar muito aberto à mudança, né, é muito complicado, a gente às vezes chega num local, e eu também me vejo em alguns momentos assim, a gente abre uma página, um protocolo, um processo, vai discutir, e alguém, né, diz assim, não, mas esse protocolo eu escrevi com fulano de tal, e tá maravilhoso e tal, mas não é prático, não tá na ponta, as pessoas não sabem, aí a gente tem que ter todo um rearranjo social, de trazer isso para a mentalidade, para que as pessoas consigam realmente incorporar. Qualidade é isso. O resumo de qualidade é melhorar sempre. Não existe processo finalizado, não existe protocolo finalizado, existe processo a ser melhorado, né? Acho que é por aí a resposta para a Letícia. E Dácia, tem uma última pergunta, acho que a gente pode fazer. Na sua visão, como a pandemia acelerou a implantação de novas tecnologias nos processos dentro do hospital? Nossa, essa é maravilhosa, assim, como acelerou tudo, né, porque o aplicativo que a gente fez, por exemplo, saiu em um mês, assim, sabe aquelas 1000 reuniões que a gente conversa, que a gente senta, vamos fazer assim, agora acelerou, voou, entendeu? O prontuário que a gente está discutindo tanto, e também é super importante, e no serviço público também acho que tem uma feliz experiência em relação a não só a teleconsulta do SUS, mas ter um prontuário integrado em rede, né, e isso a gente foi possível fazer a partir
desse momento que a gente está falando, não só a pandemia, ou não só os aplicativos, né, porque já tem muitos, mas aproximar o usuário disso, né? A gente fala de duas gerações, né? A geração que não viveu o mundo digital e a geração que viveu o mundo digital. Então, como que a gente está trabalhando duas tecnologias diferentes para públicos diferentes, né? Então, minha mãe, por exemplo, ela tem algum nível de habilidade com sistemas e tudo, mas não é uma pessoa que viveu um mundo digital, ela está se adaptando ao mundo digital. E assim tem outros usuários, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, 80 anos, que precisa ter acesso ao serviço, possivelmente ele não vai usar ainda o aplicativo, né? Ele vai ligar no hospital, enfim, a não sei que seja aquelas senhorinhas do Itaú, né, que ficam conversando, as amiguinhas lá e tudo já estão conectadas, mas acelerou muito, não só a questão de aplicativo, a linguagem está mais fácil, os processos também em relação à saúde digital também foram melhor incorporados, e dado esse fato, é que uma boa parte dos médicos também tiveram que se adaptar, e a gente tem, agora foi lançado há poucos dias, um centro na verdade é um centro de interconsulta, que a gente pegou uma das nossas instituições e colocou lá como hub para atendimento aos casos complexos de cardiologia. Então, isso aconteceu agora, no meio da pandemia, porque não era algo que acontecia. Então, as outras unidades do grupo, elas se reportam aos cardiologistas que estão nessa unidade para fazer atendimento dos casos complexos. Acho que é por aí, Nádia. Bom, caminhando para o nosso encerramento, Dácia, mais uma vez eu quero agradecer pela sua fala muito importante, que nos alerta, né, e nos relembra que a complexidade que é a qualidade, né? A qualidade vai muito além da tríade conhecida de estrutura, processo e resultado, e ela incorpora elementos, né, das relações pessoais, porque nem sempre a melhor estrutura física, o melhor processo vai garantir o melhor resultado no cuidado em saúde, né? É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, pelas suas palavras, pela cada insight que você nos proporcionou, e agradecer também a todos que participaram com a gente aqui nessa tarde. Obrigado a todos e até o nosso próximo evento. Ok, obrigada, Thiago, obrigada, Elizabeth. Fico à disposição aí para contribuir, eventualmente, se for necessário, se acharem importante, a gente está à disposição aí para atender vocês. Muito obrigada, pessoal.